Respeito aos povos originários. Mas afinal de contas, o que são os povos originários? Antes de qualquer coisa, meus jovens, é muito importante que nós entendamos que a nossa colonização, ela não foi uma colonização pacífica, ela foi no mínimo rude para encontrar uma palavra branda. Nessa mesma colonização, infelizmente, nós sofremos etnocídio, que foi a violência contra a cultura, e o genocídio, que é a violência contra corpos humanos, sobretudo corpos femininos. Então, não à toa, nós continuamos como uma sociedade machista, misógina, racista e classicista, oriunda dessa herança nefasta trazida por esse europeu que era, infelizmente, a escória do continente velho, do velho continente. Bom, mas isso fica para um próximo curso de história, que eu prometo que também farei aqui para vocês. Gosto muito dessa temática. Meus amigos, o respeito aos povos originários, eles devem acontecer porque esses povos estiveram aqui há muito tempo. A palavra antes deveria nos conferir ordem de chegada. Se alguém chegar antes, se alguém se usufrui antes, se alguém trata bem antes, nós devemos, no mínimo, conferir respeito a esse povo antes. E você não precisa ser um historiador, você não precisa ser um antropólogo para entender isso. Até porque todos vocês aqui que me escutam e que me assistem, assim como eu, são dotados de bom senso. Então nós aqui tivemos os indígenas, e o que aconteceram a elas? As nossas indígenas estavam com seios à mostra. Hoje a sociedade discrimina a mulher com seio à mostra, dizendo que ela está sensualizando demais, erotizando demais. Mas isso tudo está aqui. Então o europeu chegou e disse que aquilo era uma conduta imoral. Logo, veste a moça, veste a indígena. O linguajar, o tupi-guarani, por exemplo, ele foi completamente ou quase completamente exterminado porque aquele linguajar ele não poderia ser mais adotado. Então nós sofremos diversas violências, como eu falei há alguns minutos. Sofremos a violência cultural, sofremos a violência física. E não é um exagero dizer que nós somos oriundos do estupro. Desculpe a palavra forte, mas os nossos antepassados sofreram violência sexual. Então torno a dizer, nós somos fruto de uma sociedade colonizada por um povo estúpido e muito violento. Não havia erotização a mostrar o seio. Então, foram as vestimentas, foram as novas crenças que deturparam muito o comportamento dos nossos povos originários. Até hoje, nós temos uma grande cisma e uma grande resistência com, por exemplo, as comunidades ribeirinhas que ficam ali próximos às matas ciliares dos rios, lagos, lagoas e riachos. Nós dizemos muitas vezes que eles são preguiçosos, quando, na verdade, eles funcionam muito mais como protetores do que preguiçosos. São homens e mulheres trabalhadores, são homens que dependem do artesanato, são homens que dependem da pesca e são homens que, fundamentalmente, eles dão muita ênfase à sustentabilidade. São homens que respeitam Gaia, a mãe natureza, a terra. São homens que respeitam os animais. São homens que extraem apenas aquilo que é necessário para a sua subsistência. São homens e mulheres que não são ultra-vaidosos. São homens e mulheres que buscam conexão com a natureza. Nós temos também os negros e negras do Brasil, que são severamente ainda escorraçados, excluídos, estereotipados, sofrem muito preconceito. Vide o nosso jogador de futebol muito conhecido, Vinícius Júnior, que joga no Real Madrid, grande jogador de futebol, mas que até hoje sofre muito preconceito. Nós temos muito preconceito com os quilombos, com os grupos de quilombolas, e nós muitas vezes fazemos questão de nos esquecermos que no Brasil, o país que nós residimos, foi um dos últimos a abolir a escravidão oficialmente, porque ela continuou perdurando por anos a fio. Para o negro era sempre conferido o papel de menor escala, o papel inferior. Nos papéis das novelas, por exemplo, na teledramaturgia brasileira, para eles eram sempre conferidos o mordomo, a empregada doméstica, o jardineiro, e todos esses sempre com a expressão risonha, resignada, servindo o seu senhor, o seu patrãozinho. E esses eram sempre relegados aos cômodos escondidos da casa, à cozinha apertada. Muitas vezes o negro e a negra, eles eram adotados,
mas continuavam como empregados porque eram apenas agregados das famílias. Muitas vezes, naquelas famílias de branco, tínhamos o negro e ele recebia o tal do afeto e o tal do amor, mas na verdade não passava de um empregado. Enquanto o filho branco, estudava na escola particular, o filho negro, adotado, estudava na escola pública. Havia sim segregação mesmo nessas adoções. Respeitemos os índios, respeitemos os negros, respeitemos as mulheres, respeitemos os povos originários do Brasil. Muitos políticos dizem que os índios são preguiçosos, mas os índios eles carregam consigo a nossa história, a nossa identidade. O negro e a negra, a mulher também. A comunidade ribeirinha, da mesma forma. Portanto, se queremos ter um meio ambiente saudável, rico e esplendoroso, propício à prática do turismo, por favor, façamos questão de sempre enaltecer nossos povos originários. Paz e bem.